Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para fazermos mais uma receita deliciosa aqui no Senac. Espero que vocês gostem. Nós vamos fazer hoje o medalhão de porco com uma salada deliciosa de repolho quente. E aí eu gostaria já de falar dos ingredientes para vocês, dos cortes, o que nós antecipamos aqui no nosso mise en place, que vocês sabem que é muitíssimo importante para trabalhar as nossas receitas de forma bem correta, sem faltar nada, sem ter surpresas na hora de pensar, poxa vida, vou fazer a receita e esqueci que eu não tenho tal ingrediente. Então, o mise en place é fundamental para que a gente possa ter sucesso na nossa finalização do nosso prato, tá bom? Também nós sabemos que podemos olhar na nossa geladeira e verificar, eu quero fazer aquela receita do medalhão de porco que a Lidu passou para nós, mas eu não tenho tal ingrediente, como eu posso adaptar? Então a gente também pode adaptar nossas receitas de acordo com o que a gente tem em casa, a gente olha e cria. Aqui é só um princípio e a criatividade ela tem que crescer, voar e ser muito legal, tá bom? Então vamos lá, o que nós temos para apresentar para vocês. Eu tenho o meu lombo de porco já fatiado para os medalhões. Esse medalhão eu vou temperar com pimenta e sal, ok? Em seguida desse preparo do tempero do porco, nós vamos levar para a frigideira e nós vamos dar uma selada nesse porco na manteiga. Então a gente vai levar numa saltese e vai derreter a manteiga e vamos dar uma selada nesse porco, tá? No lombinho do porco. E aí o que nós vamos precisar depois? Nós vamos fazer um método de deglaçagem do fundo da frigideira, da saltese. Então nós vamos tirar aquele porquinho, colocar numa AGN, depois nós vamos colocar o vinho branco, tá? Então nós temos aqui vinho branco e a gente vai tirar aquele fundinho de frigideira. Vamos colocar o vinho, em seguida nós vamos colocar um pouco de vinagre e aí a gente vai fazer aquele molho saboroso que vai acompanhar o prato final. Tá bom? Então, vamos para essa primeira parte, apesar de que eu gostaria também já de comentar sobre o repolho, né? Então, a gente cortou ele finamente no mandolim, mas você pode fazer na faca, num chiffonade bem fininho, e aí você pode ter, se você não tem um mandolim, você vai na faca, né? Então, você corta bem fininho na faca. Nós também temos na nossa receita o bacon e nessa receita pede um bacon moído, mas você não precisa se preocupar, você não precisa correr atrás de um bacon moído, você pode comprar um pedaço de bacon. Então eu fatiei esse bacon fininho e depois eu fiz uma moagem, então ficou do jeito que eu preciso, tá bom? Tenho as minhas cebolas cortadas em brunoise, bem corretamente, né? O alho e aqui eu vou ter açúcar, que eu vou temperar esse meu repolho quente. Vamos iniciar a nossa receita propriamente dita? Então, o primeiro passo é temperar o lombinho de porco, tá? Então vamos lá, eu vou colocar aqui, eu vou pegar um paninho e vou dar uma secadinha nos medalhões. Lidu, mas esse medalhão tá muito fino, pode cortar mais larguinho também, só que daí se você cortar ele um pouco mais altinho, é interessante que você finalize, se ele não vai chegar na cocção perfeita dentro da frigideira, você leva no forno para dar uma finalizada, tá? Então, se você cortar nessa espessura aqui, ó, que eu cortei, ele vai finalizar na frigideira. Agora, se você quiser um medalhão mesmo mais alto do lombinho, então você vai finalizar esse processo daí no forno, tá bom? Como nós já fizemos em outras receitas, como o caso do salmão.
tá? Você pode usar esse mesmo processo também para um mignon, filé de, um medalhão de mignon. É bem interessante, porque depende muito do que o seu cliente ou mesmo a sua família gosta, né? Às vezes não gosta de uma carne mais para menos, então não gosta de muito vermelha, muito mais crua. Então você pode daí sempre finalizar no forno, que vai agradar gregos e troianos, né? Então é mais interessante você trabalhar fazendo dessa forma. Afinal de contas, cada família tem prefere algo diferente, né? Nem todo mundo vai gostar da mesma coisa. Então tem uns que gostam mais ao ponto, para menos, para mais. É bom observar que às vezes para mais a carne fica meio seca, né? Então tem que ter cuidado com esse processo daí do para mais, né? Se quiser mais passada, né? Mais assada, mais frita, então cuidado daí para não deixar passar demais e aquela carne ficar esturricada, sem graça. É bom ter aquela umidade dentro desse processo, ok? Então agora nós vamos levar isso aqui para a frigideira, né, com a nossa manteiga, e depois nós vamos fazer uma deglaçagem, que é tirar aquele fundinho de panela e aproveitar e fazer um molho bem saboroso. Então tá bom, gente, coloquei a manteiga aqui e um fio de azeite para que o ponto da manteiga ela chega mais rápido no ponto de queima. Então eu vou esperar uns segundinhos aqui até a gordura começar a borbulhar, porque se eu colocar numa gordura fria, vai passar mais tempo e acaba que cozinhando a fritura. Eu quero fritar na saltese, eu não quero cozinhar a carne, eu quero selar. Então por isso eu vou esperar que ela chegue aqui um ponto mais de calor na frigideira, tá? E aí eu vou começar a fazer essa fritura na saltese. Estão ouvindo o barulhinho, ó? É bem interessante que ela faça, né? O calor da frigideira, ela tá bem forte a ponto de você colocar e ela já começar. Lembram que eu dei uma secadinha na carne também antes de chegar aqui? Também é muito importante que a gente faça essa secagem para evitar qualquer tipo de água dentro desse processo, tá? Ó. E eu também não posso colocar muito para não baixar a temperatura da saltese. E lembram também, ó, a espessura do meu lombinho, ele não tá muito alto. Então eu vou conseguir chegar no ponto de cozimento direto na frigideira. Mas se ela for mais alta, vocês finalizam daí no forno. Vamos deixar aqui do lado. Então a gente espera um pouco até ela selar o lado que tá para baixo. Nós vamos virar para que ela possa selar do outro lado, ok? Então, ó, vamos só dar uma jogadinha na gordura em volta da frigideira para manter o calor em todos os pontos. É interessante a gente, às vezes, em casa nós não temos uma chama tão alta e tão forte quanto desse fogão. Então, nosso fogão, a boca maior, muitas vezes ela demora um pouco mais para chegar nesse calor. Então a gente não pode colocar muita carne de uma vez só. Tem que ter paciência, colocar de pouco em pouco. Vamos dar uma olhada. Olha lá. Selada, linda, maravilhosa. Olha que linda. Vamos lá fazer a próxima. Olha que linda. Gente, um cheiro. Olha lá. Lindo. Uma delícia, sensacional, tá? Então aqui, ó, esse fundinho que vai ficar aqui na frigideira, a gente vai aproveitar tudo. Esse é o sabor do nosso prato.
né, essa deglaçagem. A gente vai jogar o vinho branco aqui, depois um pouquinho de vinagre. Vamos limpar tudo com uma espátula, tirar bem e a gente vai aproveitar esse fundo que tá na saltese, tá? Ó, vamos deixar um pouquinho aqui. Olha que maravilha, né? Cheiro tá sensacional. Aconselho muito vocês fazerem esse prato em casa, vocês vão amar. A família toda vai adorar, tenho certeza. Indico. Então, também não posso deixar demais. Lembra que eu falei, ó, tá ótimo, ó, vou transferir pra cá. Não posso deixar demais para a carne não ficar ressecada, aquela carne seca, né, esturricada. Então, isso vale para qualquer tipo de carne, ó. Tá ótimo. Então, eu vou colocar os 2 últimos pedacinhos que tem aqui. Vamos deixar de novo, ó, a temperatura do óleo, ela dá uma caída. Então, eu tenho que ter paciência, tá? Quando eu tiro uma e coloco a outra, a temperatura da saltese já baixou. Então, eu vou ter que ter paciência, porque se eu ficar mexendo, vai criar água. Aquela água que às vezes a gente vai fazer ali uma fritura para um estrogonofe, a gente começa a mexer, começa a criar água. Mesma coisa no estrogonofe de frango. Tem que deixar selar um lado para depois mexer, para colocar o outro, para virar para o outro lado. Porque se você ficar mexendo, ele vai criar água. Daí não é legal. A carne fica endurecida. Então não é legal fazer isso, tá? Então vamos deixar mais um pouquinho. Vou dar uma jogada da gordura, ó, para os laterais da carne. Gente, ó, eu quero que vocês façam esse prato e mandem foto. Eu quero ver como ficou de cada um. Cada um de vocês vai ter uma identidade. É muito interessante a gente poder ver o que cada um conseguiu atingir. Então, o mais interessante é vocês assistirem o vídeo e depois replicar a receita. Aí vocês vão ter a criatividade. Ah, Lidu, eu preferi fazer de tal forma, olha como ficou. Então, olha, gente, a criatividade, eu sempre falo que a cozinha é diversão e arte, né? Então, a gente se diverte e faz arte, faz coisas lindas, maravilhosas, cheirosas, que fazem um sucesso. Todo mundo vai querer ir na sua casa, todo mundo vai se escalar para querer provar, né? Ser o degustador oficial. Olha lá, vamos ver, tá ótimo, vamos pra cá. Vamos ver esse que tava mais gordinho. Ok. Perfeito. Agora, gente, ó, eu vou dar uma diminuída nesse fogo, porque tá muito forte. Nossa, forte, né? Bem curitibano, né? É o sotaque que vai implantando na nossa mente. Agora vamos fazer a técnica de deglaçagem. Vou jogar o vinho aqui dentro. Lindo, né? Que perfeito! Olha lá, que coisa mais linda. Gente, ó. Olha o cheiro. Nossa, sensacional. Vou colocar um pouquinho de vinagre. Só um pouquinho, tá? Agora nós vamos deixar reduzir e fazer um molhinho. Esse molho a gente vai utilizar na nossa salada, na finalização, dar um brilho no nosso prato, tá? Ó. Percebam, ó, que aí aquele fundinho que estava na frigideira, ó, tá todo solto, limpinho, limpinho, fica até fácil de lavar. Não vai ter trabalho de lavar a louça. Muito, muito bom. Tá, ó. Então tá ótimo. Ó, não tem problema, porque quando você coloca aqui o vinho, tem álcool, mas ele vai evaporar, né? A uma temperatura mais alta, o vinho evapora.
Vou desligar e o nosso molho vai estar pronto. A nossa carne que foi frita, ela sobra esse caldinho aqui, tá? E eu também vou colocar aqui dentro. Ó. Esse caldinho, suquinho que saiu da fritura da carne, né? Ó. Então, certinho, esse é o nosso molho que nós vamos utilizar na nossa salada e vou separar um pouquinho para trazer um brilho também na finalização do nosso prato, ok? Ok, então agora nós vamos iniciar o preparo da nossa salada de repolho quente. Como nós vamos iniciar? Eu vou colocar o bacon que nós fizemos com a técnica de moagem. Então, eu vou colocar aqui numa frigideira já quente e vamos fritando, né? Não posso deixar parado para não queimar. Eu vou fritar esse bacon e a ideia é que possamos comprar o bacon em pedaços mesmo, porque você tem uma escolha melhor do tipo do bacon que você está comprando, né? Sem muita gordura. E fazer a moagem daí do bacon. Não é interessante a ideia de repente pensar assim, eu vou passar no processador. Não é uma boa ideia, porque quando você passa o bacon no processador, a carne do bacon ele vai ficar moída, mas a gordura ela vira uma pasta. Então a ideia melhor mesmo é na faca. Então corta, tira as fininhas, como eu mostrei no início da receita, e depois faz a moagem. E vai ficar bem interessante, tá? Então, ó, o bacon ele já, como a frigideira estava bem quente, então rapidinho ele começou a soltar a gordura. E a ideia é que esse bacon ele vai trazer uma crocância dentro da salada de repolho quente. Eu vou transferir esse bacon aqui para um outro espaço aqui, que é uma travessinha. Eu vou colocar esse bacon para ele secar. Pode ser num guardanapo, ou pode ser no paninho que a gente usa na cozinha, tipo Perfex, né, que eu não lembro o nome dele sem ser da marca. Até que ele não soltou tanta gordura, ó. Ele ficou bem sequinho. Agora eu vou colocar a manteiga para que a gente possa começar o nosso preparo do repolho. Vamos refogar o repolho. Mas a princípio nós vamos colocar a manteiga na frigideira, a mesma que eu já fritei os bacons, tá? Eu vou colocar cebola. Cuidado com o ponto de queima da manteiga, tá? Que ela é muito rápida. Eu vou aproveitar, vou colocar um fiozinho de óleo só para cuidar com o ponto de queima da manteiga. Tá? Ficou translúcida, eu já vou colocar alho. E cuidado que o ponto de queima do alho ela é muito rápida, por isso eu estou colocando num segundo momento. Só ficou translúcido, eu já vou colocar o repolho e vou refogar esse repolho. Então, o repolho eu vou deixar um pouquinho mais, um tempo maior, para que ele possa
cozinhar, né? Assim, é uma salada de repolho quente. Então, ó, vou refogar. Ele pegar bastante sabor do processo do refogado da cebola e do alho. Ok, ó, já tá bem misturado. Você percebe que ele começa a amolecer. Tá? Então, nesse momento, eu vou colocar uma colher de sopa de açúcar, tá? Então, eu vou colocar uma colher de sopa de açúcar. Vai dar uma caramelizada no preparo do repolho. E também vai ter um sabor muito bom, porque ele vai ficar num agridoce, tá? Então eu vou deixar um pouquinho ele caramelizar, o açúcar caramelizar, e eu vou colocar uma colher de sopa de vinagre. Então ele vai parar daí a fritura e ele vai entrar daí no método de cozimento do repolho, tá? Então aqui, ó, a gente percebe que o repolho ele já deu uma leve, ele entrou num leve cozimento e amoleceu, né? As fibras do repolho, ele tá bem amolecida. Ok? Então, nesse momento onde o vinagre ele já incorporou e já secou no processo de cozimento e o açúcar deu a caramelizada, então agora eu vou desligar o fogo e vou colocar o bacon, tá? Então eu vou separar uma parte desse bacon para fazer uma finalização no meu prato. Então, a quantidade de bacon que vocês vão colocar na receita vai ser a gosto, tá? Não tem uma quantidade específica, pesada. Tá? Então, pode colocar mais bacon, pode colocar menos bacon, mas é a gosto. E eu separei um pouquinho daí para ficar para finalização do nosso prato. Então, olha como ficou, tá? Um cheiro muito bom, com certeza. Nós vamos acertar sal e pimenta, ok? Então, nós vamos pegar o sal e a pimenta e vamos saborizar, né? Trazer um sabor aqui no nosso prato. Tá? É sempre interessante uma pimenta moída na hora, ela é muito mais aromatizante, né, no nosso prato do que a pimenta já comprada moída, né? Isso serve para qualquer uma das especiarias. Se você vai colocar uma canela para trazer um aroma no seu prato, o pauzinho de canela, a rama da canela, você ralando na hora, ela é bem diferente do que a própria canela já moída, né? Trazer a canela em pó. Então, isso é bem importante, ok? Então, esse prato aqui finaliza nesse ponto, beleza? Então, agora vamos finalizar o nosso prato de medalhão de porco com salada de repolho quente e vou dar uma ideia de uma outra montagem, mas vocês podem fazer da forma como vocês acharem melhor. Vamos colocar a salada de repolho servida quentinha. Afinal de contas, a nossa receita é salada de repolho quente. Nós vamos colocar no ramequim. Lembram que eu falei para vocês que a gente deixasse um pouquinho de bacon
para finalizar o prato, então vamos, aquele bacon que foi frito, nós vamos jogar aqui por cima da salada, tá? Vai dar uma ideia bem saborosa. E o porco, nós vamos montar aqui do lado, tá? Então vamos fazer uma voltinha. Tá? Fazendo essa volta, como abraçando aqui a salada. E aqui o nosso molho, que foi a deglaçagem da fritura dos medalhões de mignon. E eu vou jogar aqui bem generosamente para ficar... Olha que lindo e brilhante que ficou esse molho. Perfeito, né? Eu posso deixar o molhinho aqui do lado, porque o seu cliente ele pode colocar também na salada, né? Vamos finalizar então com uma salsinha para trazer um verdinho aqui do lado. E aqui está a nossa receita de medalhão de lombo suíno com a salada de repolho quente. Obrigada e até a próxima!